Olá, seja bem-vindo ao canal Viva Mais SC. E hoje o papo é sobre ginecologia. E a nossa convidada é a doutora Graziela Porto. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada, Francine. Que prazer estar aqui conversando com vocês. E é sempre uma coisa muito importante que eu dou muito valor é esse bate-papo com os adolescentes. Fico muito feliz com o convite. Então, hoje, doutora, a gente vai falar um pouquinho sobre algo que na adolescência pode acontecer, que são os distúrbios menstruais. Para a gente começar falando um pouquinho sobre isso, vamos falar o que seria a menstruação. Então, antes da gente saber os distúrbios, é bom a gente saber o que é o normal, né? Então, o que é a menstruação? Estou até aqui com um modelinho para vocês, que eu vou abrir para mostrar bem direitinho para vocês. Então, aqui, ó, nós temos o reto, que é onde sai o cocô, o ânus. Aqui nós temos o útero e aqui nós temos a bexiga e a uretra, tá? O que é a menstruação? É essa camadinha de dentro do útero que se chama endométrio, que ela descama. Então, eu gosto muito de desenhar, tá? Então, eu vou explicar um pouquinho para vocês. A gente tem uma glândula lá no nosso cérebro que se chama hipófise. A hipófise, ela produz vários hormônios, o hormônio do crescimento, ela produz o hormônio que é a prolactina, que vai fazer a gente produzir o leite quando está amamentando, e ela produz o FSH e o LH, que é o hormônio folículo estimulante e o hormônio luteinizante. O que esses dois hormônios vão fazer? Vão fazer com que o nosso ovário produza o óvulo, então aqui o nosso útero, trompa e ovário. Então o ovário vai produzir o óvulo, vou mostrar aqui para vocês. E essa camadinha aqui de dentro do útero vai crescer e ficar toda fofinha esperando o bebê. Então aqui o endométrio vai crescer. Quando a gente não engravida, então quando não ocorre a nidação, que é quando o nenê gruda lá dentro do útero, essa camadinha tem que descamar. Isso que é a menstruação. Então a menstruação ocorre em torno de 15 dias após a ovulação. Então o normal é os nossos ciclos terem entre 20 a 37, 40, até 45 dias estaria dentro do normal. Mas quando isso é anormal? Quando ficam ciclos mais longos. Mas só vai normalizar em torno de 3 anos depois da primeira menstruação. E aí eu pergunto então, já que a doutora falou, né, que tem uma quantidade X aí, teria uma quantidade de sangue a se perder durante a menstruação? Em torno de 5 até 80 ml. Então, mulheres que vão sangrar bem pouquinho, vão usar aquele absorvente diário, 1-2 dias ali, muito pouco. E tem mulheres que vão ter que usar absorvente noturno. Então, às vezes, no absorvente, a gente fica com um pouco de dúvida, é difícil da gente mensurar. Mas agora, com os coletores menstruais, a gente consegue ver quantos ml está perdendo mesmo, né? Então, uma dica aí é o coletor menstrual. Quem quiser usar, né? Então, é um copinho de silicone medicinal hipoalergênico que a gente coloca dentro do canal vaginal e vai tirar ele a cada 12 horas, lavar e recolocar. E ele dura por 3 anos. Então, ali a gente consegue ter uma estimativa real. No absorvente fica mais difícil, né? E quantos dias deve durar uma menstruação? Em torno de 2 até 8, no máximo 9 dias aí. Mais do que isso seria um fluxo anormal. Então a gente chama daí de sangramento uterino anormal. E aí, doutora, anormal, né? Quanto tempo demora para a menstruação ficar regular na adolescência? Em torno de 3 anos depois da menarca. O que é a menarca? É aquela primeira menstruação, que ela vai ocorrer de 2 a 3 anos depois de começar os caracteres sexuais secundários da menina, né? Então, a pubarca, que é o aumento, começar os pelos pubianos, a telarca, que é o aumento da mama, né? Então, a gente tem classificações disso, que são o Tanner. Então, quando tá só o brotinho mamário, quando começa a crescer a maminha, quando a mama fica mais arredondada, quando o mamilo fica mais escuro. Então, classifica aí de 0 até 5. E os pelos pubianos, a mesma coisa, a quantidade, se eles são fininhos, clarinhos, se eles são grossos e encaracolados, tudo isso vai aumentando, então, a classificação de Tanner, que vai dar, então, a primeira menstruação. Então, aquela menina que começa com as características sexuais, os pelinhos ou a mama crescer ali antes dos 7 anos,
a gente chama de uma pubarca precoce, né? E daí a gente tem que investigar e tratar muitas vezes. Interessante também. E aí, quando passa, vamos supor, desse tempo, né? Quais são os sinais que a mãe pode ter, até a própria mulher depois da vida adulta, né? Que ela tá com um distúrbio menstrual. Então, se ela não usa nenhum método hormonal, não está tomando nenhuma medicação, se está há mais de 35, 40 dias ali, 45 dias sem menstruar. Então, a gente tem a amenorreia, né? Que vai ser aí após 3 meses sem menstruar. Então, daí a gente vai ter que investigar, vai ter que fazer exames hormonais, às vezes pode ser uma alteração da tireoide, às vezes pode ser uma gravidez, um estresse. Então, momentos de estresse na nossa vida podem alterar a liberação dos hormônios e isso pode alterar o nosso ciclo menstrual. Quais são os sinais, essas características que pode ser alguma doença? Então, falta de sangramento ou um sangramento excessivo. Daí a gente vai ter que investigar através do ultrassom transvaginal e exames laboratoriais para ver qual é a causa. Às vezes não vai ter causa nenhuma aparente. Então, tem patologia, tem doenças, né? Como o pólipo, como o mioma, como um cisto de ovário, que podem causar sangramentos ou ausência de sangramentos, alterações da tireoide ou hormonais, e às vezes algumas medicações. Às vezes a gente está tomando uma medicação que ela pode alterar o nosso ciclo menstrual. Tá, doutora, e qual é o momento, então, que a mulher, né, ou a mãe deve trazer seu filho no ginecologista para investigar? Bom, primeiro eu gosto sempre de falar um pouquinho sobre a primeira consulta, né? Então, na infância, sempre vai vir encaminhado pelo pediatra. Então, tá com alguma secreção, alguma alteração que não conseguiu resolver ou que o pediatra acha adequado levar o ginecologista a trazer, né? Mas quando começa, então, a aparecer os pelinhos, a crescer a mama, eu sempre falo para as minhas pacientes, né, tragam as filhas, porque o ginecologista ele vai poder dar essa explicação e eu sempre digo, é uma explicação de acordo com a idade. Então, uma menina lá de 9 anos, que ainda está bem infantil, a gente não vai explicar toda a relação sexual, tudo. Uma menina de 11 anos que já está mais desenvolvida, a gente tem que explicar tudo, né? Então, a gente vai ver sempre adequado com a paciente. Mas é importante trazer o ginecologista para ter essa explicação de uma forma adequada. Muitos pais, às vezes, ficam desconfortáveis quando a escola aborda esses temas, né? Mas eu digo também, é importante trazer para a gente prevenir algumas doenças. Mas no caso do distúrbio menstrual, que sinais, assim, não, eu vou ter que ir no ginecologista, alguma coisa tá errada comigo, com a minha menina? Mais de 2 meses sem menstruar, depois dos primeiros 3 anos, tem que trazer para investigar. Então, assim, ali 45 dias tá ainda dentro do normal. Tá 60 dias sem menstruação ou tá com fluxos maiores do que 8, 9 dias, também tem que vir no ginecologista. Tá bom, doutora. E agora, como é que a doutora chega no diagnóstico? Quais são os exames ou qual a metodologia da anamnese para dizer que a paciente tem algum problema para a gente tratar esse distúrbio menstrual? Então, às vezes o fluxo pode até, por exemplo, ser muito grande, mas está dentro da normalidade, mas ele está alterado, está complicando a vida daquela menina, né? Às vezes ou tem cólica, ou está deixando de ir à escola, uma TPM muito grande, né? Uma tensão pré-menstrual. Então a gente vai, às vezes, entrar com anti-inflamatórios, às vezes com medicações naturais, e às vezes a gente vai entrar com anticoncepcional de baixa dosagem, adequado para a idade. Então, muitas vezes as meninas têm que usar algum método hormonal para tentar regularizar então o ciclo menstrual. Como a menina é virgem, ainda não teve a sua primeira relação sexual, né? Como é que seria feito o exame, no caso? Então, a gente faz exames laboratoriais de sangue e faz o ultrassom pélvico. O ultrassom pélvico, ele é pela barriguinha, pelo abdômen, né? É a mesma coisa do ultrassom transvaginal, só que daí não vai o transdutor dentro da vagina. Ele vai ser pélvico.
A única questão, né, mais desconfortável é que a menina tem que estar com a bexiga bem cheia. Daí a urina na bexiga ela consegue passar então o eco, né, para avaliar as estruturas que vão estar abaixo da bexiga, que é o útero, trompa e ovários. Certo, doutora. E tem cura? Caso tivesse esse distúrbio aí, tem como parar? Ou sempre vai ter que estar tomando essa medicação? Não necessariamente. Então, uma das situações, por exemplo, que é bem comum alterar ciclo menstrual por ciclos anovulatórios, né? Que é a síndrome dos ovários policísticos, né? Tão conhecida, a SOP. Ela não é uma doença ovariana, ela é uma doença do metabolismo. Então, às vezes a gente vai ter que mudar estilo de vida. Então, cuidar da alimentação, aumentar a atividade física. Então, é uma menina que vai ter que estar sempre com uma atividade física intensa, controle de peso. A SOP, por exemplo, que é a síndrome dos ovários policísticos, ela vai aumentar os hormônios masculinos, androgênicos, né? Vai fazer com que essa menina tenha ciclos anovulatórios. Muitas vezes pode dar dificuldade de engravidar, mas não necessariamente vai causar infertilidade. Mas ele vai fazer um aumento periférico da resistência insulínica. Então, vai ter mais dificuldade para metabolizar a glicose. Então, é uma menina que pode ter um aumento de pelos, de peso, de testosterona, de acne, de oleosidade da pele, do cabelo. E pode, então, fazer esses ciclos anovulatórios. Então, longos ciclos sem menstruar. O que é a menstruação? Então, é aquela camadinha do endométrio que descama após a ovulação. Isso certo. É importante a gente frisar. Qual é a mensagem, então, que a doutora deixa aí, né, para quem está nos assistindo, sobre a importância, né, de procurar o ginecologista e observar esses sinais da menstruação? A importância é a gente se cuidar, prevenir, a gente não procurar o ginecologista somente quando está com problemas. Então, a consulta ginecológica, ela tem que ser regular, ela tem que ser anual ou semestral, dependendo do caso, né? Em alguns casos que tem alguma alteração, por exemplo, no preventivo, daí ela vai ser semestral, mas ela tem que ser uma consulta de rotina para nós avaliarmos e darmos as indicações, por exemplo, de vacinas, de prevenção, de avaliação de vitaminas, de reforço, então, de atividade física, controle da alimentação, qualidade de vida. Isso é importante. Então, e quando tiver algum problema, sempre mesmo que tenha feito a consulta de rotina, quando tiver alguma alteração na secreção vaginal, dor, sangramento ou ausência de sangramento, procurar o ginecologista. Doutora, muito obrigada. Acredito que essas informações foram bem ricas, né, bem importantes. Quero te agradecer mais uma vez por ter aceitado o convite. Eu que agradeço e quero convidar todos aí a me seguirem nas minhas redes sociais. O meu Instagram é o Doutora Graziela Porto. Estou à disposição aí, qualquer dúvida pode me mandar um direct que eu vou responder.